Ainda não. A gente vai hoje meditar sobre uma história que eu já comentei aqui há um tempo atrás. A Ju vai lembrar, certo? E é uma história que Jesus vai falar sobre ela, e ela é lá do Antigo Testamento, tá certo? Então, para contextualizar, Jesus está conversando com um homem, Nicodemos, chega para Jesus, elogiando, né? E Jesus olha para ele e diz: olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus vai tentando mostrar para ele o que é esse novo nascimento, e aí vai falar do amor de Deus, e aí... E aí, de repente, Jesus chega nessa história, que é essa história que está lá no Antigo Testamento, tá certo? E a Valesca vai ler, tá em João 3, a partir do 14. Pode ler. É o 14 e o 15, os que eu mandei para ti. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto. E aí eu fico maravilhada com a Bíblia, com a sabedoria da palavra de Deus. Porque aqui Jesus vai usar uma história que aconteceu 1500 anos disso daqui, né? Porque ele está desse momento com Nicodemos, para mostrar aquilo que ele está tentando explicar para Nicodemos. Novo nascimento, salvação, os dois caminhos, que a Valesca falou nas semanas passadas, né? Tudo para mostrar o plano de Deus para a humanidade. E toda a Bíblia aponta para isso. Eu fico maravilhada. Porque todas as histórias que a gente conhece lá do Antigo Testamento apontam para essa história maior, que é a história do amor de Deus. Na verdade, tudo aponta para Jesus, né? Inclusive essa história. Essa história, né, aconteceu lá quando o povo de Deus, eu trouxe até aqui, olha só, aqui a figurinha. O povo de Deus no Antigo Testamento, que eram os israelitas, né, eles haviam sido escravos lá no Egito, e aí Deus libertou aquele povo que estava peregrinando pelo deserto, e Deus cuidando daquele povo todo o tempo. Deus fez abrir o Mar Vermelho, né, a gente conhece a história, e o povo passou a pés enxutos, né, foi um milagre tremendo. Deus sustentou aquele povo com pão que caía do céu, que era o maná. Deus dava água no meio do deserto, Deus fazia surgir água, e Deus cuidando daquele povo todo momento. Mas num determinado momento, aquele povo começa a murmurar contra Deus, começa a reclamar de Deus, porque estava ali, que é melhor a situação de antes, e o povo ingrato, o povo reclamão, né? E aí o que acontece? Deus manda serpentes abrasadoras, né? Serpentes venenosas, certo? E aí Deus manda como castigo para aquele povo serpentes venenosas, né? Serpentes que viviam ali no deserto, mas até aquele momento Deus estava cuidando do povo e não permitiu que as serpentes chegassem até o povo, mas Deus permitiu naquele momento que as serpentes chegassem até o povo. O povo foi picado pelas serpentes, muita gente morreu, até que o povo se arrependeu, caiu em si, foi até Moisés e disse para Moisés: Moisés, vai até Deus e ora por nós, Moisés, para que Deus tire de nós essas serpentes terríveis. E Moisés faz isso, Moisés ora, Deus se compadece, né? Como sempre ele se compadece, e Deus manda uma solução. Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze e colocar numa haste. E Deus dá a ordem, né? Moisés segue as ordens de Deus. Deus diz para construir a serpente, coloca lá numa haste, e qualquer que for picado pela cobra, olhando para a serpente, é curado. E assim acontece.
E isso aconteceu em meio ao deserto. 1.500 anos depois acontece isso que a Valesca, Jesus fala essa história que a Valesca leu lá de João 3, do Evangelho de João, capítulo 3. E Jesus começa dizendo, da mesma forma que foi lá no deserto, vai acontecer que o Filho do Homem vai ser levantado. Né? Então, essa história, né, da serpente de bronze, é até conhecida como o Evangelho da serpente, porque o Evangelho, a mensagem do amor de Deus está toda aqui. E é sobre isso que a gente vai falar. Tá certo? Vamos lá. Valesca, tu abre aí Números. Vamos lá. Qual a primeira coisa que a gente pode aprender nessa história? A história da serpente de bronze é a história da humanidade. Né? Quando eu comecei a pensar, né, numa reflexão para trazer, e aí eu anotei o primeiro ensinamento, o pecado do homem. Né? Eu até anotei o primeiro, pecado do homem. A história começa com o pecado do homem, porque os homens aqui pecaram, e nós também pecamos. Mas depois eu fui meditar, não. A história não começa com o pecado do homem. A história começa com o amor de Deus. Porque aqui, olha, se a gente parar para pensar, Deus estava demonstrando toda hora o amor dele pelas pessoas, o cuidado dele por aquele povo, cuidando de tudo, dando tudo, suprindo todas as necessidades. E aquele povo era ingrato. Mas Deus, mesmo assim, demonstrava seu amor. E não é assim com a gente. Né? Não é assim, não foi assim desde o início. Deus criou um mundo perfeito. Deus fez tudo para que o homem fosse feliz nesse mundo, mas o homem escolheu a desobediência. Ele escolheu o pecado. E não só o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, né? Todos conhecemos a história. Mas nós também somos assim. Nós somos cercados pelo amor de Deus. A toda hora Deus está mostrando o amor dele para conosco. Mas nós somos esse povo, ingratos, muitas vezes reclamamos da nossa vida, porque as coisas não são do jeito que nós queríamos que fosse, mas Deus mostra o seu amor. Então a primeira lição do Evangelho da serpente, né, que a gente aprende, é o amor de Deus. A história da humanidade começa com o amor de Deus, e esse amor vai ser para sempre e está sempre permeando as nossas vidas. Mas o segundo ensinamento que a gente aprende aqui com o Evangelho da serpente, né? Essa história é sobre o pecado mesmo. Veja só como aquele povo foi mal, né? Deus demonstrando amor, cuidando, e aquele povo reclamando. Em vez de agradecer tanto cuidado, eles estavam lá sendo escravizados no Egito, né? De repente eles estão livres. Deus prometeu para eles uma terra, Canaã, uma terra que mana leite e mel, né? Deus tinha prometido. E Deus cuidava daquele povo, mas aquele povo era pecador. Será que a gente é diferente daquele povo? Não. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz, pode ser forte, mas é ela que diz, que nós somos como o imundo, e as nossas boas obras como trapos de imundícia. É forte, né? Até as nossas boas obras para Deus são como trapos de imundícia. Um trapo não pode cobrir nada, né? Porque a gente é pecador, a gente é mau, né? Assim como aquele povo. Então essa é a primeira lição que a gente aprende com essa história. A segunda, vamos lá, o povo reclamou, né? E Deus mandou o quê? Serpentes, castigo, não é? Porque o pecado, ele tem consequências. Para aquele povo, a consequência do pecado deles, Deus permitiu que os serpentes aparecessem lá. E o nosso pecado também tem consequências, consequências terríveis, né? Ali era um veneno mortífero que matava, né, as pessoas, mas o pecado inoculado na humanidade traz consequências terríveis também. A escravidão, o homem é escravo do pecado, o coração do homem é enganoso, a Bíblia diz mais do que todas as coisas, né? A morte não só física, porque Deus não fez o homem para morrer fisicamente, né? Depois do pecado a morte esquentou, mas a pior, a morte espiritual, a condenação eterna, que é a pior de todas as consequências que a gente merece por causa do pecado, né? Então é a segunda coisa que a gente aprende. Aliás, a terceira, né? A primeira, o amor de Deus, o pecado do homem, a consequência do pecado, não é? Os homens estão mortos espiritualmente, assim como a serpente matava o corpo, mas
O veneno do pecado, ele mata a humanidade espiritualmente. O homem está morto espiritualmente. E a quarta lição do Evangelho da Serpente, que a gente aprende. Aquele povo chegou num determinado momento que eles fizeram o quê? Eles caíram em si. Valesca, lê o versículo 7, lá de Números, que eu mandei para ti. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Pronto, só a partezinha inicial que eu queria falar. É só essa parte. Pecamos quando falamos contra o Senhor. Aquele povo chegou no momento que eles entenderam que o que eles tinham pecado contra Deus, e que o pecado, não só que eles pecaram, às vezes a gente acha que o pecado não é tão grave, mas eles entenderam que o pecado era grave. E a gente tem que entender também. A gente é pecador, todo mundo sabe que é pecador, né? Entendeu? Se alguém disser que não tem pecado, está mentindo. E a gente sabe que a gente tem. Mas a gente tem que entender a gravidade do pecado. O pecado é grave. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que a gente tem um problema terrível. Aquele povo não reconheceu. Que eles entenderam o diagnóstico deles, né? Eles foram picados e eles iam morrer. A gente tem que fazer o nosso diagnóstico também. A gente foi inoculado pelo pecado. O nosso pecado tem uma consequência que é terrível. E a gente tem que reconhecer isso. Por que é tão importante reconhecer isso? Jesus disse que os sãos, eles não precisam de médico. Se alguém estivesse ali, no meio daquela multidão, e fosse picado e achasse que aquele veneno não ia fazer mal, ia ter solução para ele? O que vocês acham? A pessoa era picada, porque eu não sei se vocês chegaram a tempo, né? Mas ali as pessoas lá no deserto, elas haviam sido picadas por serpentes abrasadoras. Era um veneno terrível, né? Que queimava e matava. Mas aquelas pessoas, se elas fossem picadas e achassem que isso não tinha nenhum problema, elas iam atrás da solução? O que vocês acham? Não. Elas tinham que entender o quê? Que aquele veneno era grave. Que o veneno, aquela picada era fatal para que elas pudessem buscar a solução, né? E assim a gente tem que fazer, né? Jesus disse: eu não vim para os sãos não precisam de médico. Se você acha que você está são espiritualmente falando, né? Jesus não pode fazer nada por você, mas Jesus diz: eu não vim buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. A gente tem que entender que a nossa condição é grave diante de Deus e buscá-lo, né, como aquele povo fez. Mas aí depois, a parte final do versículo, né, que a Valesca já leu, quando eles reconheceram o problema, eles foram até Moisés, né? Eles foram até Moisés e pediram que Moisés orasse por eles, não é assim? Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Olha só, a diferença daquele povo antes e agora. Dá para perceber como é que aquele povo começou a história? Reclamando, sendo ingrato, né? Murmurando, não reconhecendo a bondade de Deus. E agora eles estão como? Arrependidos, né? Humilhados. Exatamente essa palavrinha que eu queria falar. Arrependimento. O que é arrependimento? Quem pode me dizer? Será que arrependimento é remorso? É remorso? É mudança de mente. Aquele povo que antes estava altivo, que antes achava que era o dono da razão, agora estava ali humilde, se humilhando diante de Deus. Esse arrependimento também é necessário para a nossa vida. A gente tem que reconhecer o nosso pecado. Mas não só isso, a gente tem que dizer não ao pecado. Certo? Eu não quero mais viver no pecado, agora eu quero viver com Deus e mudar a nossa mente. Isso é arrependimento. Mas a outra lição que a gente aprende, e a mais maravilhosa, né, de todas, é que Deus, ele manda uma solução, não é? Qual foi a solução para aquele povo? Qual era a solução para aquele povo? Olhar para a serpente de cobra.
olhar para a serpente, né, de bronze, eles olhavam e eles eram curados, a solução que Deus preparou. E eu fico maravilhada quando eu penso assim, porque tudo isso era, querendo mostrar Jesus para as pessoas. Né? Jesus ainda nem tinha vindo, mas já apontava para Jesus. Porque no versículo que a Valesca leu, Jesus disse que do mesmo modo que a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem seria levantado. Né? Até Jesus ainda não tinha nem morrido, mas já estava falando de como seria a morte dele. Seria levantado na cruz. Aqueles que eram mortos por crucificação, eles eram pregados na cruz e depois levantados. Jesus está dizendo que do mesmo modo que a serpente de bronze foi levantada, o Filho do Homem seria levantado. Né? Então, para aquele povo, a solução era a serpente de bronze. E para nós, qual é a solução? Jesus. Né? Jesus é a solução. E é interessante que qual era a maldição que assolava aquele povo? As serpentes. E o que é que foi colocado ali? Uma serpente, né? Qual a maldição que assola a humanidade? O pecado. E a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é maravilhoso? Assim como aquela serpente representava a maldição das serpentes ali picando o povo, Jesus, ele se fez pecado em nosso lugar. Agora, outra coisa que eu meditando nessa história, cheguei à conclusão, né? Aquela serpente, ela representava a maldição, mas ela tinha veneno? Não. Jesus também, ele se fez pecado, mas ele não teve pecado, né? O veneno não estava nele. Ele nunca pecou, ele foi perfeito. Por isso que ele pôde tomar o castigo pelo nosso pecado. E foi isso que ele fez, né? Ele se fez castigo para nos dar salvação. Ele se fez maldição para nos dar bênção. Ele tomou sobre si o nosso pecado para nos dar a justiça de Deus. Isso Jesus fez por nós. E agora o que é que ele quer? Que a gente tome uma decisão. Qual é a decisão que a gente tem que tomar? Aquele povo tinha que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Olhar para a serpente. A gente tem que olhar para Jesus. Não é só olhar para uma figura, né? Pregado numa parede, né? Ou imaginar na nossa mente. Não. Olhar pela fé. Crer em Jesus, no que ele fez, que ali ele pagou o preço, que ele é a solução pelo nosso pecado, que ele tomou o castigo em nosso lugar. Se arrepender do nosso pecado, crer no sacrifício dele e entregar a nossa vida a ele. É isso que Jesus tem para nós. Ele é a solução para o nosso maior e pior problema, que é o pecado, né? E hoje ele se apresenta como essa solução para as nossas vidas. E eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou deixar para fazer uma parte 2 desse mesmo assunto na próxima vez. Tá certo?